Muito bem, pessoal, estamos começando aí nosso estudo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo. Perdoe esse iniciozinho meio conturbado. Eu estava ligando aqui o microfone, vendo se estava funcionando de acordo. Quero agradecer o pessoal que já está com a gente aí. Já está com a gente acompanhando o estudo. Espero que o áudio esteja legal para vocês, para que a gente possa conversar e ouvir sem problema nosso estudo de hoje, não é isso? Nós estamos aqui, deixa eu tirar aqui a câmerazinha. Nós paramos na semana passada nessa psicografia de Fénelon, em Poitiers, 1861, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que a gente está estudando, Instruções dos Espíritos, a Nova Era. Semana passada lemos o Espírito Israelita, em Mulhouse, em 1861, né? E agora, depois Fénelon, também em 61. Lembrando que, para aqueles que não estão familiarizados com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, ou admita, é você, meu amor, você veio estudar com a gente, estava lá e agora está aqui, que beleza. Para quem não está familiarizado, depois você me fala se o áudio está bom aí, tá? O admita, se o áudio está legal. Para quem não está familiarizado com o estudo do Evangelho, é importante que a gente explique que o Evangelho segundo o Espiritismo nada mais são do que as parábolas, os ensinamentos de Jesus retirados da Bíblia, colocados dentro de uma certa ordem. Geralmente em todos eles vem a citação bíblica, depois uma mensagem escrita, orientada por algum espírito amigo, geralmente é Kardec que coloca, e depois mensagens psicografadas recebidas que corroboram aquela afirmativa anterior. Como, por exemplo, aqui no capítulo 1, o tema era Não vim destruir a lei, veio a citação bíblica de Mateus 5,17, depois as explicações de Kardec sob a orientação dos espíritos, e no final as mensagens psicografadas relacionadas àquilo que está sendo estudado. Não vim destruir a lei. Então é sempre assim que funciona o Evangelho segundo o Espiritismo. Vem a mensagem de Jesus, uma orientação sobre o que Jesus quis dizer com aquilo, e as psicografias da época falando sobre aquela mensagem. Tá certo? Espero que o áudio esteja bom, ninguém comentou nada. Vou acreditar que o áudio está legal, que vocês estão conseguindo me ouvir perfeitamente. Sendo assim, vamos seguir em frente com o nosso estudo de hoje. Eu estou aqui tentando melhorar um tiquinho mais. Espero que tenha ficado 100% o nosso áudio. Vamos lá. Fénelon, Poitiers, 1861. Essa foi a mensagem recebida na época. Um dia, Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade e varar as trevas. Este dia foi a chegada do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, entre alternativas do conhecimento da verdade e obscuridade da ignorância, perdeu-se novamente. Parece muito o que está acontecendo atualmente, né? Depois de uma grande circunstância em que melhoramos, parece que durante um tempo a gente se perdeu. Obrigado, Adman, obrigado pela informação. E a gente se perdeu e depois volta a procurar Jesus. Vamos lá. O mundo, então, entre alternativas do conhecimento da verdade e a obscuridade da ignorância, perdeu-se novamente. Então, tal como os profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em suas bases. O trovão provocará estrondo. Sede firmes. Isso em 1861. O Espiritismo é de ordem divina, visto que repousa nas próprias leis da natureza, e acreditai que tudo que é de origem divina tem um objetivo grande e útil. Vosso mundo se perdia. A ciência desenvolvendo-se à custa dos valores de ordem moral
estava vos conduzindo ao bem-estar material em proveito do espírito das trevas. Mais uma vez, parece que é atual, né? A mensagem parece que nós estamos falando de algo atual. Vou repetir o trecho. A ciência, desenvolvendo-se à custa dos valores de ordem moral, estava vos conduzindo ao bem-estar material em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos. O coração e o amor devem andar unidos à ciência. O coração e o amor devem andar unidos à ciência. O reino do Cristo, infelizmente, após 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai ao Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil. Boa noite, Alicinha. Tudo é fácil para aquele que crê e ama. O amor o enche de uma alegria indescritível. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sempre: curvai-vos sob o sopro que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derrubados, isto é, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas que foram apanhadas, desprevenidas à chegada do esposo. Ele bota um asterisco aqui, provavelmente tem uma explicação aqui embaixo, está lá, nota da editora, virgens loucas, está em Mateus 25:1, a parábola das 10 virgens. Faz referência à parábola das 10 virgens. Seguindo em frente. Boa noite, Lídia. Seja bem-vindo ao nosso estudo. A revolução que se prepara é mais moral do que material. A revolução que se... Isso em 1861, hein? A revolução que se prepara é mais moral do que material. Os espíritos, mensageiros do Senhor, inspiram a fé para que todos vós, companheiros da doutrina, iluminados e ardentes, façais ouvir a vossa voz humilde. Sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não haveria montanhas, portanto que estas palavras, somos pequenos, não tenham mais sentido para vós. Cada um tem sua missão, cada um tem seu trabalho. A formiga não constrói seu formigueiro e os animaizinhos insignificantes não erguem continentes? A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não da guerra. São Bernardos modernos. Olhai e andai para frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Essa mensagem, como a gente disse ainda há pouco, foi recebida em 1861 do espírito Fenelon. Não vem a citação de quem foi o médium que recebeu a mensagem, né? Vocês já perceberam, vem só o nome do espírito. O médium não é destacado nesse livro. Próximo texto recebido, Erasto, discípulo de São Paulo, em Paris em 1863, ou seja, 2 anos depois daquele, ainda sobre o mesmo tema. Parágrafo 11. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta em quase todos os lugares. Encontramos a razão disso na vida deste grande filósofo cristão. Ele pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais a santidade deve suas mais sólidas bases. Como muitos, foi arrancado do paganismo, melhor dizendo, da incredulidade mais profunda pelo clarão da verdade. Quando, em meio aos seus excessos, sentiu em sua alma a vibração estranha que o chamava para si mesmo e o fez compreender que a felicidade estava em outros lugares e não nos prazeres materiais e passageiros. Quando, enfim, na sua estrada de Damasco, também escutou a voz chamando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoa-me, eu acredito, sou um cristão. Essa referência é a conversão de Paulo, né, na estrada de Damasco, em que ele era Saulo, perseguidor dos cristãos, e naquele momento ele recebe a visita do Espírito do Cristo, ele se surpreende com isso e se transforma, se converte, né, faz uma referência. Aqui eles fazem algumas citações, estão marcadas aqui com asterisco,
Vamos ver aqui embaixo na nota do editor se há alguma informação. Opa, tem aqui, ó. Paganismo é a religião pagã, neste caso, crença contrária à igreja. Vocês sabem que na época, todas as crenças que não eram da igreja, a igreja institucionalizada, a igreja romana, todas as crenças que não seguiam a religião institucionalizada, todas elas eram consideradas pagãs, como se estivessem fora, como se estivessem à margem da sociedade. Estrada de Damasco, ele explica, refere-se à conversão do apóstolo Paulo, está em Atos dos Apóstolos 9:4. Quem quiser, dá uma olhada lá, que a história é linda e vale a pena. Mais à frente ele vai citar íncubo, súcubo e antípoda, mas vamos continuar a nossa leitura aqui em cima. João, seja bem-vindo. Eliane também, seja bem-vinda, minha irmã. Muito bom saber que vocês estão conosco. Depois disso, tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Podem-se ler nas confissões notáveis que nos deixou esse eminente espírito palavras ao mesmo tempo características e proféticas que pronunciou após o desencarne de sua mãe. Santa Mônica, disse Paulo, né? Estou convencido de que minha mãe virá visitar-me e dar-me conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Isso é Paulo dizendo, depois do desencarne da mãe dele, né, que ele já aceitava a imortalidade, que Jesus ensinava. Que ensinamento nessas palavras e que previsão brilhante da futura doutrina. É por isso que hoje, vendo que a hora é chegada para a divulgação da verdade que ele pressentiu outrora, é o seu propagador ardente e multiplica-se, por assim dizer, para responder a todos os que o chamam. Nota: Santo Agostinho vem derrubar aquilo que construiu? Certamente que não. Como muitos outros, vê com os olhos do espírito o que não via como homem. Sua alma livre entrevê novas claridades, entende o que não entendia antes, novas ideias que revelaram o verdadeiro sentido de algumas palavras. Na terra, julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía, mas quando uma nova luz se fez para ele, pôde julgá-la mais claramente. Foi assim que deve ter abandonado a crença que tinha a respeito dos espíritos íncubos e súcubos. Está aqui a colocação, que lá embaixo eles vão explicar. E sobre a maldição que havia lançado sobre a teoria dos antípodas. Vamos ver o que são íncubos e súcubos. Quem está com a gente no estudo de Ramatiz já sabe, mas os outros que estão só aqui no estudo do Evangelho vão saber agora. Íncubus refere-se a um espírito desencarnado, masculino, que ainda tem desejo sexual. E o súcubo, um espírito desencarnado, feminino, que ainda tem desejo sexual. E antípoda é um habitante que se encontra em lugar oposto em relação ao outro. No caso, o opositor, o contrário. Então, seguindo em frente na leitura, ele está dizendo que Santo Agostinho aceitava a doutrina dos íncubos, dos súcubos e dos antípodas. Agora que o cristianismo lhe aparece em toda a sua pureza, pode, em alguns pontos, pensar de forma diferente de quando estava vivo, sem deixar de ser o apóstolo cristão. Pode fazer-se o propagador do espiritismo sem renegar sua fé, pois vê nele a realização das coisas anunciadas. Hoje, ao proclamá-lo, apenas nos conduz a uma interpretação mais acertada e mais lógica dos textos. Assim também acontece com outros espíritos que se encontram em posição semelhante. O que ele está querendo dizer é que quando a gente está encarnado, assim como esses espíritos, a gente tem uma visão depois que desencarna ou depois que descobre a verdade, a gente passa a enxergar o mundo de outra maneira. Perfeito? Esse aqui é o encerramento do capítulo 1, Não vim destruir a lei, apresentado logo na introdução. Vamos ao capítulo 2. Tudo bem? Podemos seguir em frente, gente? Algum comentário que vocês querem fazer?
Muito bem. O bom de a gente estar em casa fazendo o estudo é que eu dei uma pausa para abrir uma embalagem de bis e já estou com bis na boca e ninguém vai dizer que eu sou mal educado porque ninguém nem viu o que eu fiz, né? Essa é a beleza da internet nesse mundo tão estranho. Vamos em frente. Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. O que vai tratar esse capítulo 2 do Evangelho, a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista, e no final vem as instruções dos Espíritos, falando da realeza terrena. Isso é o que nós vamos estudar agora no capítulo 2 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Que começa com a citação do Cristo, extraído de João 18, 33, 36 e 37. Quem tiver a Bíblia em casa e quiser dar uma consultada para confirmar, né, eu acho desnecessário, mas é sempre bom alertar que basta você pegar a sua Bíblia e abrir nesse pedaço, nesse capítulo, nesses versículos, e vai ver que o texto é exatamente esse, mesmo com as traduções almeidas e diferentes, é mais ou menos a mesma coisa. Seja bem-vinda, Isabel Rodrigues, seja bem-vinda ao nosso estudo. Então vamos lá, João 18, 33. Tornou a entrar Pilatos no palácio, chamou a Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora, o meu reino não é daqui. Engraçado ele falar por agora. Legal essa colocação, quer dizer que por agora meu reino não é daqui, mas em algum momento será, né? Se é só por agora, dá uma noção de tempo, né? De transitoriedade. Disse então Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes, eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Está em João 18, 33, 36 e 37. Qual o esclarecimento dos espíritos de Kardec com relação a essa citação do Cristo, essa passagem do Cristo, que fala sobre se ele é um rei ou se ele não é um rei e que reino, aonde está o reino dele, né? Começamos com a vida futura. Jesus diz claramente, por estas palavras, que a vida futura, a qual em muitas circunstâncias se referiu, é a meta a que se destina a humanidade, devendo ser o objetivo das principais preocupações do homem na Terra. Em todos os seus ensinamentos, ressalta esse grande princípio. Sem a vida futura, de fato, a maioria de seus ensinamentos morais não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que aqueles que não acreditam na vida futura, imaginando que Jesus só falava da vida presente, não os entendem ou os acham ingênuos. Isso aqui é uma das coisas que a gente sempre fala no GTEB, né? Se você abstrair dos ensinamentos do Cristo a noção da imortalidade, a visão que ele nos trouxe da reencarnação, de que existem vários mundos, várias casas no Pai, se você tirar todo esse contexto, os ensinamentos do Cristo ficam totalmente sem sentido, né? Você não consegue entender. Por isso que é importante sempre lembrar que o Cristo já falava desses preceitos que hoje nós dizemos que são espíritas, mas na verdade não são espíritas, são cristãos, porque seguem a filosofia que o Cristo trouxe. Seguindo em frente, este dogma pode, portanto, ser considerado como o principal ponto de ensinamento do Cristo. Ele falou em dogma, e embaixo a editora faz uma explicação sobre o dogma. Vamos ler o que eles nos dizem aqui. Esta palavra adquiriu de forma genérica o significado de um princípio de doutrina infalível e indiscutível. Porém, o seu verdadeiro sentido não é esse. A doutrina espírita não é dogmática, no sentido que se conhece em alguns credos religiosos que adotam um princípio filosófico chamado fideísmo.
em que a fé se sobrepõe à razão. A fé se sobrepõe à razão. O que ele está dizendo é que o Espiritismo não se baseia nessa ideia como em algumas religiões, né? Que a fé é superior à razão, para acomodar e justificar posições de crença. A palavra está aqui com o seguinte significado: a união de um fundamento, isto é, um princípio divino, com a experiência humana. É nesse sentido que ele está usando a palavra dogma. É com esse sentido que Allan Kardec a emprega e que a doutrina espírita a entende e a trata nesta obra e nos demais livros da codificação espírita. Ou seja, nos 5 livros é nesse sentido que eles falam de dogma. A união de um fundamento, que é um princípio divino, com a experiência humana. Ok? Isso é citado no Livro dos Espíritos, no capítulo 4 e 5, lembrando que a gente faz estudo do Livro dos Espíritos aqui nesse canal, toda sexta-feira, no mesmo horário, 8 da noite, faz um estudo de meia hora do Livro dos Espíritos, depois meia hora de um livro de Ramatiz. Atualmente estamos estudando um livro sensacional de Ramatiz chamado Sob a Luz do Espiritismo. Vale a pena, quem tiver curiosidade de conhecer Ramatiz, vale a pena aprender. Quem não já conhece, já sabe mais ou menos como ele pensa, vale a pena para aprender. Não é isso? Então, seguindo em frente, de que dogma ele está falando aqui? Ó? Este dogma pode, portanto, ser considerado como o principal ponto de ensinamento do Cristo. De que dogma ele está falando? Da vida futura. Ok? A vida futura, que é o dogma do Cristo. Por isso que eu disse que Jesus ele nos apresenta a ideia da imortalidade. Né? Aquilo que nós chamamos o espírito ou a consciência, seja lá o nome que você quiser usar, que for mais bonito, mais interessante para você, a ideia de que esse espírito ou essa consciência sobrevive à morte e continua viva depois. Quem quiser ter mais esclarecimentos, ouça o nosso programa toda terça-feira, que nós estamos falando exatamente, acabamos de falar sobre os tipos de morte, sobre a passagem pelo umbral, falamos agora sobre a visita da saúde, e na próxima terça vamos falar sobre as colônias espirituais e o período de erraticidade. Terça-feira que vem, não perca o programa Despertar, às 9 da noite, aqui nesse canal. Seguindo em frente no parágrafo 3, os judeus tinham ideias muito incertas em relação à vida futura. Acreditavam nos anjos como os seres privilegiados da criação, mas não sabiam que um dia os homens pudessem tornar-se anjos e partilhar da felicidade deles. Olha, isso aqui é uma das coisas que eu aprendi com o Espiritismo e que a gente fica chocado quando começa a vivenciar essa verdade. Todo mundo um dia vai virar anjo. Isso é muito interessante, né? Todo mundo, em algum momento, em algum dia, vai virar anjo. A pior pessoa do mundo, o monstro mais terrível, aquele cara que, sabe, prejudicou milhares e milhões de pessoas, aquele cara que matou um monte de gente, esse cara, em algum momento, em algum dia, ele vai virar um anjo. Impressionante isso, né? Nenhuma ovelha do rebanho se perde. Essa colocação, esse ensinamento de Jesus, eu acho ele sensacional, né? E dá uma noção assim de que todo mundo pode ser salvo, sabe? Não existe a condenação eterna. Essa história de que o cara é condenado eternamente, mesmo que ele se arrependa, ele vai continuar condenado. Isso acaba, né? Eu acho muito legal essa colocação, esse ensinamento de Jesus que o Espiritismo, né, confirmou depois. Pensavam que o cumprimento das leis de Deus era recompensado pelos bens da terra, pela supremacia de sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos, enquanto as calamidades coletivas e as derrotas eram um castigo da sua desobediência àquelas leis. Então os judeus pensavam exatamente isso aí naquela época. Que o cumprimento das leis de Deus era recompensado pelos bens da terra, quer dizer, que se eles cumprissem aquilo que eles acreditavam, né, que seriam as leis de Deus, que eles seriam recompensados com algum tipo de benesse na terra,
enquanto as calamidades coletivas e as derrotas eram consideradas o castigo da sua desobediência àquelas leis. Quer dizer, se o cara acontecesse algum revés, alguma tragédia na sociedade, então aquilo queria dizer que eles não estavam cumprindo a lei de Deus, era o que os judeus acreditavam. Moisés não poderia dizer mais a um povo pastor inculto que devia estar interessado, antes de mais nada, nas coisas deste mundo. A gente tem que lembrar que, naquela época, as pessoas não tinham noção de espiritualidade, de religiosidade, era um povo embrutecido. Infelizmente, ainda temos muitas pessoas por aí na Terra, mas naquela época era muito mais. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo, onde a justiça de Deus segue seu curso. E é este mundo que promete aos que respeitam os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão a sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. É lá que Jesus está em toda a sua glória e para onde retornou ao deixar a terra. Então, Jesus mostra que existe algum local em que as coisas são diferentes do que aqui na terra, e que lá as coisas são mais perfeitas, são melhores do que o que nós vivemos aqui. Seria lá o reino do Cristo, né? No entanto, Jesus, ajustando seu ensinamento ao estado dos homens de sua época, julgou conveniente não lhes dar uma luz completa, que os ofuscaria ao invés de esclarecê-los, pois não o teriam entendido. Se Jesus tivesse falado claramente aquilo que a gente usa como a ideia da lanterna, né? Quanto mais alto, mais ilumina o ambiente, a luz está em todos os lugares, espargindo simultaneamente. Se falasse algo, esse cara não ia entender absolutamente nada. Hoje em dia, se você falar certas coisas para algumas pessoas, elas ficam te olhando e falam assim, para com isso, é invenção, rapaz. Deixa de ser bobo, vamos tomar uma cerveja. Imagine naquela época, né? Limitou-se a colocar de algum modo a vida futura como um princípio, como uma lei da natureza, a qual ninguém pode escapar. Aquele que crê, acredita de algum modo numa vida futura. Mas a ideia que muitos fazem disso é pouco clara, incompleta, ainda é até hoje também. A ideia da vida futura é muito pouco clara e incompleta, e por isso mesmo, em muitos pontos, falsa. Para uma grande maioria é apenas uma crença, sem certeza absoluta. Daí as dúvidas e até mesmo a incredulidade. Lembra que a gente, quando faz o nosso estudo sobre imortalidade, sobre reencarnação, vocês lembram que a gente apresenta uma ideia muito simples, né? Que diz o seguinte, que tem a ver exatamente com isso que a gente acabou de ler, né? Você veja como é que as ideias das religiões são pouco claras, incompletas, como diz aqui, e por isso falsas. A gente diz o quê? Todo mundo aceita a vida além da vida, não é isso? A gente já comentou sobre isso, os mais antigos estão careca de me ouvir. Todo mundo aceita a vida além da vida. O católico vai dizer que você vai morrer e vai para o céu, ou vai morrer e vai para o inferno, ou vai morrer e vai para o purgatório. Se você morreu e foi para algum lugar, ele já está dizendo que você não morreu, que você foi para algum lugar, não é isso? Ou você diz, fulano morreu e ponto, ou você diz, não, fulano morreu e foi para algum lugar. Então a ideia de ir para algum lugar já se subentende que não foi o fim, que a morte não foi o fim, não é isso? Isso é o católico falando com você. Depois vem o protestante e diz para você o quê? Quando você morrer, se você for batizado no Espírito Santo, batizado nas águas, se você for um dizimista, um fiel, você realmente aceita Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, você vai morrer e vai dormir, porque você faz parte da igreja, você faz parte do corpo da igreja. Então você vai morrer e vai dormir. Assim como todos que te antecederam estão dormindo, aguardando o retorno do Cristo. E os ímpios, aqueles que não são da igreja, esses estão no inferno. Então, mais uma vez, a gente diz, né, se você morre e está dormindo, né, você não morreu, você está em algum lugar, está lá dormindo, mas você continua vivo. Não sei de que forma estará vivo, mas estará. Ou se você vai para o inferno, continua vivo no inferno, porque eles vão dizer para você o seguinte, se você não aceitar a igreja como sendo a única representante do Cristo, de Deus, e você não se converter, se você não aceitar Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, essa pergunta é até tola, porque todo mundo aceita, né?
Quem não aceita o próprio Cristo, aceita a sua filosofia sem perceber que é dele. Se você não aceita, então você está fora da igreja e você vai para o inferno. Né? Se vai para o inferno, continua vivo, filho. E lá no inferno você vai sofrer. Lá no inferno tem enxofre, tem o demônio, tem o diabo. Vai fazer maldade com você. Tá, isso quer dizer, independente de eu estar sofrendo ou não, quer dizer que eu estou vivo. Então a gente percebe que todo mundo, né, eu não preciso nem dizer do umbandista, não preciso nem dizer do espírita, do budista, né, todo mundo diz que você morre e vai para algum lugar. Né, e é exatamente a ideia do texto. Né, não fica, é pouco clara, incompleta e, portanto, é falsa. É falsa. Porque não fica clara a condição em que você estará, não fica clara a condição com que isso acontece, apesar de mostrar uma lei muito simples, que é a lei de causa e efeito. Né? A gente já conversou sobre isso. A lei de causa e efeito. Por que, seu Júnior, lei de causa e efeito? Porque está dizendo que se você tiver feito tal e tal coisa, você vai para o céu. Ou se você tiver seguido tal ou tal dogma ou mandamento, você vai dormir. Se você não tiver feito isso ou aquilo outro, você vai para o inferno. Ou seja, há uma causa e um efeito, uma consequência da sua atitude atual. E aí o que a gente levanta para você? Bom, se o que você está fazendo hoje vai influenciar no que vai acontecer depois que você morrer, que pode levar 50, 60, 100 anos, quer dizer, se o que você está fazendo hoje vai interferir na sua vida futura, será que hoje você não está sofrendo consequências de uma vida passada? Não, seu Júnior, uma vida passada eu não tive. Como é que você vai saber? Se você está me dizendo que você vai para algum lugar que você nem sabe aonde é e nem sabe como é, e nem será que nesse lugar que você vai tem cadeira, tem mesa? Se você for da igreja, as pessoas estão lá te esperando. Quem é que está lá te esperando? Né? Você almoça, você janta lá? Que tipo de roupa você veste? Você toma banho? Eles não sabem nada do que vai acontecer, absolutamente nada. E aí você vai para um lugar e fica eternamente naquele lugar. Não há uma progressão. Não vai ficar um pouco chato você ficar eternamente no local, lá, seja qual for, sem conhecer mais ninguém? Há uma interação. E os outros povos, esses séculos e séculos em que as pessoas vieram morrendo, todas elas estão lá no mesmo local, né? Então você veja que eles não sabem responder absolutamente nada, né? Sendo assim, se você está pressupondo que morre e vai para algum local, que você não sabe nada desse local, como é que você vai me garantir que antes não existia alguma coisa? Você não sabe. E talvez nesse antes, você tenha feito ou deixado de fazer alguma coisa que está agora repercutindo na sua vida. Causa e efeito. Se o que você faz hoje influencia o seu futuro, pode ser que hoje esteja sofrendo a consequência de uma causa anterior. Você veja que a colocação do Evangelho, segundo o Espiritismo, é perfeita. É perfeita. Esses dogmas, esses preceitos religiosos, eles têm pouca clareza, são incompletos e levam a um ponto falso. Né? Para a grande maioria é apenas uma crença, sem certeza absoluta. As próprias pessoas não têm certeza. Eu conheço vários religiosos desses, católicos, por exemplo, que dizem assim: eu devo ter tacado pedra na cruz. Como é que um católico fala, eu taquei pedra na cruz para estar sofrendo? Quer dizer o quê? Que ele reconhece que no passado, ele viveu uma vida passada em que lá, quando Cristo foi crucificado, ele esteve lá, e lá ele tacou pedra na cruz. Então ele está aceitando que teve uma outra vida. Você veja, é o que está no texto dizendo, né? É apenas uma crença sem certeza futura, daí as dúvidas e até mesmo a incredulidade. Tá certo o que eu estou falando para vocês? Espero que esteja espero que esteja claro, né? Você veja como esse ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo pode ser muito útil, né? Pode ser muito útil para a gente aprender. Ah, rapaz, tem um negocinho aqui que é interessante. Olha, eu não sabia que podia. Interessante. Vamos lá. Então, seguindo em frente, o Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens já estavam maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé,
uma incerteza. É uma realidade material demonstrada pelos fatos. Por que ele diz pelos fatos? Né? Que fatos são esses que o Espiritismo traz que confirmam, acabam com a incerteza, demonstram materialmente, né, essa vida futura? Que realidade, que fatos são esses? A comunicação com os espíritos, né, as características que nós trazemos de outras vidas, a lembrança de coisas que nós não vivenciamos nessa vida, fenômenos mediúnicos surpreendentes que demonstram que nós temos muito mais do que um corpo material, temos algo além disso. Só as mensagens que deram origem a vários livros, né? Só Chico Xavier escreveu 530. Você conhece alguém que tenha escrito 100 livros? Você conhece algum autor que escreveu 100 livros? Algum best-seller, alguém aí muito famoso que tenha escrito 100 livros? Eu não conheço. Que tenha escrito 100 livros, não conheço. 200 livros, talvez, não conheço ninguém, não. Sidney Sheldon, sei lá, não sei, não faço ideia de quem tenha escrito 300 livros. Não conheço nenhum autor que tenha escrito 400. O Chico Xavier escreveu 530. E livros que relatam fenômenos que depois poderiam ser confirmados por outros autores em outras circunstâncias. Quer dizer, são fatos. Né? Contra fatos não há discussão. Né? São provas que são lógicas, racionais. Não dá para você discutir. Então são esses fatos que eles estão dizendo. Né? São as testemunhas oculares que vêm descrevê-las em todas as suas faces e em todos os seus detalhes. Está aqui, as testemunhas oculares, que são os próprios espíritos. Né? De tal modo que não há mais possibilidade de dúvidas. E a mais... Opa, peraí que subiu, está aqui. E a mais simples das inteligências pode compreendê-la sob seu aspecto verdadeiro, tal como imaginamos um país do qual lemos apenas uma descrição detalhada. Assim é que essa descrição... Oh, meu Deus, subiu de novo aqui. Desculpa, gente. Foi erro meu na hora de subir a tela. Assim é que essa descrição da vida futura é de tal maneira mostrada, são tão racionais as condições da existência feliz ou infeliz dos que lá se encontram, que reconhecemos não poder ser de outra forma e que afinal aí reside a verdadeira justiça de Deus. Ainda tem isso, né? Essa realidade da vida futura, essa certeza da vida futura, ainda nos mostra, nos apresenta a justiça de Deus. Porque você vê tantas pessoas fazendo tantas coisas equivocadas, tantos absurdos aqui no mundo, e você não vê consequências, que você passa a pensar, meu Deus, cadê a justiça? Né? Tudo bem que a justiça dos homens é falha, mas a de Deus também é falha. Né? E aí nesse momento você vê que com a ideia da vida futura passam a ter consequências as nossas atitudes atuais. E aqueles que cometeram erros, em algum momento irão pagar por seus erros, ok? Vou ler somente agora a realeza de Jesus, que é curtinho, e a gente vai encerrar nesse parágrafo. Tá certo, gente? Vamos lá. Parágrafo 4. O reino de Jesus não é deste mundo. É o que todos entendem. Mas na terra, não terá Jesus uma realeza? O título de rei nem sempre implica o exercício do poder provisório. Ele é dado por meio de uma concordância de todos aos que, por sua genialidade, colocam-se em primeiro plano numa atividade qualquer, dominando seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. É neste sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, o rei ou o príncipe dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, nascida do mérito pessoal, consagrada no tempo, não tem, muitas vezes, maior valor e importância do que aquela que leva a coroa. Ela é imortal e sempre abençoada pelas gerações futuras. Olha, um exemplo que a gente pode usar aqui no Brasil é o rei do futebol, né? O Edson Arantes do Nascimento, o nosso querido Pelé, é o rei do futebol. E independente do tempo estar passando, independente das gerações que não viram ele jogar, ele continua sendo considerado o rei do futebol, nesse sentido que ele está dizendo.
Essa realeza é imortal e sempre abençoada pelas gerações futuras. Enquanto a outra é jogo de oportunidades e às vezes amaldiçoada. Quer dizer, a outra que ele está falando é aquele reinado em que se utiliza a coroa, né? Que ele está querendo dizer que esse caso desse reinado nem sempre é tão digno e tão abençoado assim quanto esse que é rei por consideração de todos. Mas a realeza nascida do mérito pessoal e consagrada no tempo. Essa é a realeza que ele considera melhor. A realeza terrena termina com a vida. Quer dizer, o rei quando morre acabou, né? Boa noite, Lina Prachede, seja bem-vinda. A realeza terrena termina com a vida. A realeza moral ainda governa, sobretudo, sobrepondo-se além da morte. Sobre esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso do que todos os soberanos? Opa, com certeza, cara. Com certeza. Foi, pois, com razão, que disse a Pilatos, eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Eu aqui vou fazer uma provocação para vocês, porque a gente estuda Ramatiz sexta-feira, né? E Ramatiz nos apresenta uma outra visão desse reinado do Cristo. Então eu vou fazer uma provocação aqui, eu peço desculpas. Diria para vocês mais, né, que esse reinado do Cristo tem a ver com a posição em que ele se encontra a nível cósmico, né? Nós já conversamos com você sobre quem é Jesus e já te dissemos que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, é o comandante de todo o nosso sistema solar. Ele é responsável por tudo que acontece em todas as dimensões aqui do nosso sistema solar. Jesus é o governador planetário e o Cristo é o governador do sistema solar. Quando falamos de Jesus Cristo, estamos falando aí de duas consciências que se completam no sentido de que se juntam para auxiliar o progresso planetário. É a responsabilidade de Jesus manter a ascensão e a evolução planetária. Então, nesse sentido, diríamos que o seu reinado é maior do que na Terra, né? O reinado dele vai além do que os homens podem ver. Realmente, o reino dele é muito maior do que os homens entenderiam. Bom, qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou à disposição. O WhatsApp do GTEB, durante a pandemia, continua à sua disposição, 996062700, 996062700. Tenho recebido várias perguntas, tenho recebido vários questionamentos devido aos vídeos, pedidos de esclarecimento, e você pode participar nesse WhatsApp que eu repeti agora. Se esqueceu, não tem problema, volta o vídeo. O bom de ser vídeo na internet é que você pode voltar, né? Pode assistir depois com calma. Então estamos encerrando o estudo de hoje, lembrando que amanhã, você está vendo aqui do lado, deixa eu ver se eu estou apontando para o lugar certo, aqui do lado tem os dois livros que nós estaremos estudando amanhã. O Livro dos Espíritos e o Sob a Luz do Espiritismo de Ramatiz. Então amanhã, 8 horas, se eu me atrasar, 8h30, vamos estar estudando esses dois livros como temos feito toda sexta-feira, tá ok? Espero que você possa estudar conosco, vale muito a pena estudar conosco Ramatiz e a doutrina espírita. Espero que você possa estar conosco. Sábado, 4 da tarde, a gente faz uma transmissão ao vivo lá da sede do GTEB. O tema deste sábado vai ser A Vida Não É Digital. A vida não é digital. Estamos usando tanto a internet, tanto o celular, mas será que isso é bom? Será que isso é legal? Será que estamos no caminho certo? Estamos em plena pandemia, podemos sair de casa, a internet tem sido útil. Esse próprio estudo aqui está sendo transmitido pela internet, então não deve ser ruim. Pode ser que tenha uma utilidade, uma coisa boa, pode ser feita uma coisa boa. Mas precisamos bater um papo sobre isso, sobre as coisas boas e as coisas não boas de tudo isso, para que a gente possa aproveitar bem a nossa programação existencial. Você pode ter certeza no que eu vou te dizer. Sábado a gente vai conversar mais. Na sua programação existencial não estava incluída, como causa de sua evolução, o uso da internet. Isso quer dizer que usar a internet ou não vai fazer de você um ser humano melhor, nem vai fazer você cumprir a programação. O que vai fazer com que você cumpra a programação
é o que você usa, a forma como você usa, né, esses mecanismos, essas mídias, para transformar você em uma criatura melhor. É nesse sentido que a gente vai tentar te trazer. Agradeço a todos vocês, o pessoal, a Lina, Isabel, Eliane, João, Alice, a Lídia, a Adma e a todos que estão conosco. Se você está acompanhando esse vídeo depois de gravado no dia 28 de maio, não deixe de se inscrever no nosso canal, para que o nosso canal possa continuar crescendo. Deixe um comentário aqui no vídeo, tá ok? Ou em outro vídeo do canal que você tenha assistido, se tenha gostado, independente aqui do chat, do bate-papo. Pega um outro vídeo qualquer, deixa lá um comentário que você acha pertinente, positivo ou negativo, uma crítica, uma sugestão, um elogio, não importa. Dê um like, dê ou um dislike se você não tiver gostado. E participe, tá ok? Isso é muito importante para fazer o canal crescer. Muito obrigado por vocês estarem conosco aqui. Um bom final de noite. Amanhã a gente se encontra em mais um estudo. Beijo no coração de todos, que Jesus os abençoe abundantemente. Fiquem com Deus.